Olá pessoal, eu sou o Paulo da Arte Ligatória Encadernação Clássica e hoje eu gostaria de mostrar para vocês a encadernação dessa coleção em 3 volumes do Ibn Khaldun, Os Prolegômenos, e tem um outro título. Eu vou colocar aqui no canto para poder mostrar para vocês. Bom, aqui Ibn Khaldun, Os Prolegômenos, acho que é ou a filosofia social, uma coisa assim, não lembro. Trata-se de um livro bastante raro, Os Prolegômenos ou a Filosofia Social, tradução do José Cury e de sua esposa Angelina Birrenbach Cury. O primeiro título foi publicado em 1958, o segundo em 1959 e o terceiro em 1960. Tá? Segundo o prefácio aqui dos tradutores, trata-se de uma tradução que levou cerca de 30 anos para ficar pronta. Eles não eram brasileiros, eles vieram morar no Brasil na década de 1910, algo do tipo, tá? E passaram fazendo essa tradução, esses anos todos fazendo a tradução dessa obra, tá? Que diretamente do... Agora vocês me perdoem, tá? Eu não me lembro agora se é especificamente do árabe ou do farsi, eu não conheço exatamente a diferença entre os dois idiomas, então não quero falar bobagem, então não sei se é o árabe ou se é o farsi. Se você entende aí da obra do Ibn Khaldun e tal, e sabe mais isso, né, fala aqui nas inscrições, compartilha as informações com a gente, mas trata-se de uma das poucas traduções desse livro diretamente dos textos originais. Então, assim, é um privilégio para a gente do Brasil ter essa obra, pena que nenhuma editora até hoje as reeditou. Então, tá aqui, eu fiz a pedido do nosso cliente, do Samuel, aí do Brasil, fiz uma doação aqui relativamente não tão simples, né? Não tão simples, mas também não tão suntuosa. Tentei fazer uma coisa equilibrada, tá? Então tá aqui feito, espero que o nosso cliente goste. E eu gostaria de falar para vocês, né, conversar com vocês sobre as mudanças no trabalho, né, de encadernação. Quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe que eu fazia encadernações como cartonados, né? Um excelente material, com boas técnicas. Acredito que as encadernações que eu fiz aí durante 5, quase 6 anos, desde comecei no Rio de Janeiro, mas comecei a trabalhar mesmo sistematicamente com isso no início de 2019, quando eu estava no Paraná. Então foram 5 anos no Paraná, me dedicando a esse tipo de encadernação um pouco mais simples, embora em capa dura, mas o meu sonho sempre foi trabalhar com encadernação em couro como essas que eu estou fazendo hoje em dia. Tá? Então, trabalho só com encadernação em couro, tá? A partir de PDF, porque como eu estou na Argentina não tem como receber livros, né, para poder reencadernar, coisa que no Brasil eu fazia. Eu faço isso aqui em Buenos Aires. Tenho alguns clientes que me deixam livros quase toda semana para poder reencadernar, fazer pequenos reparos. Não chega a ser restauração, porque restauração é uma outra coisa. Então eu queria falar com vocês a respeito do preço das encadernações, que não é um preço baratinho realmente. Quando eu trabalhava no Brasil, um livro custava aí a partir de 120, 150 reais. Tá? A impressão de um livro e a sua encadernação, tá? Mas trabalhar com o melhor couro, com os melhores materiais, torna esse trabalho em qualquer parte do mundo, mesmo quando não se trata de imprimir a partir do PDF, mas sim de uma reencadernação, torna esse trabalho bastante mais caro. Hoje, uma encadernação dessa que eu faço sai por cerca de R$ 500 cada encadernação em meia de couro. De modo que essas 3 encadernações aqui para o cliente saíram por R$ 1.500. Né? Trata-se de um valor bastante alto. Tá? Eu me coloco no lugar das pessoas que compram livros. Eu sou uma pessoa que compra livro. Né? E também queria explicar o porquê. Né? Faz sentido ou não faz sentido pagar R$ 500 numa encadernação? É bonita, é bem feita, é durável, mas poxa, não é uma extravagância? Bom, isso aí cada um tem que avaliar. Evidentemente você não vai pagar R$ 500 por cada livro que você tem. Né? Quando você fala em fazer uma encadernação em couro, assim, como nesse caso uma meia de couro,
né, você está pensando num livro que é muito especial para você. Não é um livro de consulta, não é um livro de estudo, né, temporário, mas é um livro que você vai consultar sempre, ou por alguma razão muito especial você tem um apreço, né, um apreço especial por ele. Então, daí vem a justificativa de você pagar por um trabalho assim tão caro. Tá? Primeiramente, eu trabalho basicamente com couro de vaca e couro de cabra, que são os melhores no mercado, pelo menos os melhores. Assim, o de cabra é colocado sempre pela tradição da encadernação como o melhor couro de todos, sem comparação. Acredito que o de vaca também tem a mesma durabilidade e resistência do de cabra. Uma encadernação assim dura mínimo aí de 400 anos, sem exagero, tá bom? Então aí começa a questão da justificativa. Quando você tem um livro assim, você tem não só um livro, né, numa encadernação bonita, mas você tem um artefato que você vai legar para as próximas gerações da sua família. Você tem um produto que, no caso de revenda, tem um valor que não se deteriora no tempo, claro, desde que a encadernação esteja bem conservada. Então, né, você tem até, de certa forma, um investimento. Né? Então, se você tem, não sei, uma primeira edição, no caso de você encadernar isso no Brasil, com um encadernador que eu também indico aqui, é um grande parceiro, aqui eu sempre indico o cliente no Brasil, que é o Marcos Pulice, é o camarada aí que, né, pertence à 4ª geração de encadernadores da família dele. O bisavô dele veio da Itália e exerceu essa profissão de encadernador no Brasil. Né? O avô dele também, o pai e ele hoje em dia, né, em São Paulo. Então, para as pessoas que entram em contato com a gente aqui e quer, eu quero mandar um livro para você reencadernar em couro e tal, eu falo, puxa, não posso recebê-lo aqui em Buenos Aires, mas procura o Marcos que ele vai te atender muito bem. Então tem essa parceria aí com o Marcos que trabalha encadernando no Brasil e eu encaderno aqui na Argentina. Tá? Envio encadernações para o Brasil, né? Eu já enviei algumas encadernações para outros países do exterior, tirando o Brasil, tá? E estou muito feliz. Então a justificativa do preço de uma encadernação assim acaba sendo alta. E outra coisa, à medida em que eu melhorei as técnicas, né, de encadernação e venho melhorando as técnicas de douração, como se trata de um trabalho caro, ainda fazia uma distinção do preço porque dourava com imitação de ouro. Chegou um momento em que eu pensei, bom, dá muito trabalho fazer uma encadernação assim, não é uma coisa que se faz do dia para o outro. Eu levo aí uns 3 dias para fazer essas encadernações, às vezes mais, depois tenho que dourar. Tá? Então, assim, já justifica parar de trabalhar com imitação de ouro. Nesse caso aqui eu também usei ouro de verdade, tá? Ouro, uma película que contém ouro de verdade, de 22 quilates. Em breve vou trabalhar com folha de ouro, que permite a qualidade basicamente a mesma, porque vai durar para sempre, não vai se apagar nunca, mas permite trabalhar com um grau de detalhamento que a película não permite, tá? Então eu não uso hot stamping, que é uma técnica excelente para poder dourar, mas nesse caso para dourar em couro não funciona. Até há uma maneira de trabalhar, mas esse tem que fazer com a capa fora do livro, e eu, como utilizo técnica de encadernação clássica, rigorosamente falando, a construção, né, das pastas, que a gente chama de capa e contracapa, ela é montada no livro, né? E para fazer a douração com hot stamp, a gente tem que montar a capa inteira fora do livro, dourá-la fora e depois colocar, o que nesse caso aqui da encadernação artesanal não torna possível. Vejam aqui, eu tenho outras encadernações que eu estou fazendo para clientes. Isso aqui é para um cliente daqui de Buenos Aires. Eu desfiz o livro, recosturei todo ele, né? E vejam que aqui tem essas cordas que são o suporte na hora de fazer a costura flexível, né? Sobram essas pontas que a gente chama de fios da segurança e a gente coloca aqui dentro. Aqui tem um papel que eu vou retirar porque eu deixei aqui só para enquanto colava, então vou tirar para que vocês vejam. Então essas cordas são desfiadas, que a gente chama de fios da segurança. Então vocês vejam que o que segura as pastas, né, o capa e contracapa, a estrutura do livro, são os fios que fazem parte do próprio suporte da costura, tá? Uma costura flexível, costura específica,
Esse livro aqui é maravilhoso. São As Flores do Mal, em edição bilíngue, com comentário. Uma edição maravilhosa que o cliente mandou para mim e que eu estou encadernando para ele. Eu vou fazer os cabeceados costurados com fio de seda, tá? Só para que vocês tenham uma noção. Então, a douração ela tem que ser feita com pequenos ferros. Tá? Os ferros custam bastante dinheiro, todo o material que a gente usa é bastante caro. Esse couro aqui é o couro de cabra, papel marmorizado manualmente, artesanal. Os cabeceados também são costurados à mão com fio de seda. No caso da impressão aqui, utilizei um papel de excelente qualidade, tá? Que é o papel que no Brasil é o papel Buxel, que no Brasil equivale aí ao Chambril Avena, e tem um outro agora cujo nome eu esqueci. Tá, que são papéis sem acidez, pH neutro, papel de excelente qualidade, com a direção dos fios do papel na direção adequada, assim, né, para que ele tenha uma boa dinâmica mecânica ao abrir e fechar, porque se a direção da fibra do papel estiver assim, vocês vão ver o livro, as folhas fazendo uma certa ondulação, o que não é adequado. Tá? Então tem a questão da direção dos fios do papel, tá? A qualidade do couro. Esse couro também é tingido manualmente, ele é rebaixado, então realmente dá um trabalho muito grande. Então é o que justifica esse preço alto. Então, para vocês que pensam em pedir uma encadernação, pensem num livro, né, especial para vocês, e que é um trabalho caro realmente, mas é um livro que você vai ter para o resto da sua vida e vai legar para os seus descendentes seguramente. Tá? Tem muita resistência, a dinâmica mecânica da encadernação realmente é muito boa, tá? Permite uma leitura confortável, o livro abre tranquilamente, bem, tá? Porque ele é costurado em caderninhos, né? E o movimento de abrir e fechar do livro não vai permitir que a estrutura se desgaste, se torne, né, fragilizada, mesmo se tratando de um livro assim mais grosso. Cada um desses livros aqui tem mais ou menos aqui 500 e poucas páginas, esse aqui tem um pouco menos, mas tem quase 400, aqui também tem 500 e poucas páginas. Então é isso, eu explico a vocês, sempre mando aí orçamento, explico aí que a gente usa materiais de excelente qualidade, tá? E explico para vocês entenderem por que uma encadernação assim é tão cara. Por que eu deixei de cobrar cento e poucos reais por uma encadernação e passei a cobrar aí 500, 600, 700, 800, quando se trata até de uma inteira de couro, com decoração na capa, uma série de outras coisas. Tá? E à medida em que a técnica de douração vai melhorando, se torna mais complexa, assim, valores até mais altos se justificam. Na Europa, Estados Unidos, grandes encadernadores cobram uma fortuna. Claro, eu não estou nem próximo de poder, né, praticar esses valores, porque faço um trabalho estruturalmente já muito bom, né, de excelente qualidade, mas ainda me falta muito como dourador para, né, atingir certos refinamentos aí que justifiquem, né, a cobrança de preço tão alto. Gostaria de cobrar um valor mais acessível, mas infelizmente é da natureza da nossa profissão, né, é da própria profissão mesmo, é uma coisa que dá muito trabalho, né, você tem que fazer cálculos, você tem que fazer uma série de coisas que não é simplesmente costurar e colar, né, as folhas. Então, assim, esse tipo de encadernação é algo realmente incomparavelmente superior a qualquer livro de editora, mesmo as melhores edições. E a gente no Brasil tem edições maravilhosas, são boas, de certa forma são duráveis, mas que com o uso do livro a encadernação vai se desgastando. Muitas vezes se desgastam até, né, assim, sei lá, às vezes em menos de 2 anos, se você usa bastante o livro. Então, no caso de uma encadernação assim clássica, né, se bem conservada, ela vai durar, praticamente poderia dizer, para sempre, né? Então é isso, pessoal. Se você não for inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações, deixe seus comentários e peço sempre, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, porque ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Tá? Então, muito obrigado, pessoal. Fiquem todos com Deus mais uma vez e até o próximo vídeo.